Deus é bom? Amém. Amém. Em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele é bom. Vamos ler Levítico 6, do verso 8 ao verso 13. Levítico 6, de 8 a 13. Diz assim, presta atenção. O Senhor disse a Moisés. Moisés era o líder do povo, que estava andando com o povo, deslocando o povo para a terra prometida. Disse o Senhor a Moisés, dê este mandamento a Arão. Arão era o pastor deles na época. E aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto é lugar de sacrifício. O holocausto deverá ficar queimado por toda a noite, até amanhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote, o pastor daquela época, vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. O altar não podia ficar com cinza. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Vamos ler esse último versículo juntos? O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Holocausto era um lugar de sacrifício onde lá no Antigo Testamento ofereciam-se animais. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo e ele ainda não tinha morrido na cruz. Este holocausto, naquela época, já era uma referência a Cristo, ao que poderia e precisaria acontecer. Hebreus 10, verso 12 e depois o verso 14, diz assim, no entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, então Jesus ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados, que é válido para sempre. Por isso que a gente não mata mais animais. Depois que Jesus fez isso, que morreu na cruz por nós, se assentou à direita de Deus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. A Bíblia diz claramente aqui que Jesus foi o quê? O último sacrifício. Jesus foi o último sacrifício. Por isso nós não matamos animais. Levítico 9, verso 24, diz assim, saiu fogo da presença do Senhor que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. É interessante que lá no tabernáculo do deserto, o primeiro fogo que acendeu o holocausto foi sobrenatural. É o que o versículo acabou de dizer. Não foram as pessoas que acenderam esse fogo. Foi Deus que acendeu esse fogo. E a ordem de Deus era, eu já acendi o fogo. Agora vocês, pessoas, vão ter que manter esse fogo aceso. O povo de Israel tinha esse fogo que veio de Deus dentro do tabernáculo. Mas do lado de fora, eles tinham uma coluna de fogo que o Senhor mandava, justamente para orientar o povo. O versículo diz, o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. O que representa o fogo? O fogo representa a manifestação da presença de Deus na nossa vida. O fogo precisa vir de Deus para nós. Mas quem é que alimenta o fogo da presença de Deus em nós?
Somos nós. Todo dia. A palavra do Senhor diz isso. O fogo tem que se manter aceso. E quem controla isso todo dia somos nós. E aí já temos que pensar. Nossa vida tem a presença de Deus todo dia, o dia inteiro? Ou a gente só acha que tem? Será que o nosso altar de adoração, ele está em funcionamento e limpo, ou ele está cheio de cinza? Quanto tempo você não busca a Deus na intimidade? A Bíblia diz que o Senhor deseja intimidade, ele procura os verdadeiros adoradores, e a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Isaías 59, 1 e 2 diz uma palavra séria. Preste atenção. Vejam, o braço do Senhor não está o quê? Encolhido, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para que você não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, o rosto de Deus. Por isso, ele não os ouvirá. Olha que palavra séria. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos pedir, nós pedimos ao Senhor e ele vai nos dar. Mas a Bíblia também diz que tem coisas na nossa vida que podem atrapalhar Deus de nos ouvir as orações. É o que diz aqui. Se nós estivermos em pecado, a Bíblia diz que sem santidade, ninguém vai ver a Deus, ninguém verá a Deus. É nosso papel, então, colocar a nossa vida em ordem. O nosso altar é a nossa vida. E porque Deus não aceita oferta de qualquer maneira, de qualquer jeito. Contudo, as tuas maldades separarão vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Como você tem se posicionado diante de Deus? A Bíblia diz no texto lido toda manhã: o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto, sua vida, seu altar, sobre o fogo e queimará sobre ele então as ofertas. Sua vida espiritual é igual à sua vida física. Será que a gente pode ficar uma semana sem comer? Será que a gente pode comer só domingo? Nosso corpo não suporta. Nós precisamos nos alimentar de alguma forma todo dia, ok? E espiritualmente não é diferente. A vida espiritual, por isso ele diz de manhã, renova lá a sua vida, acerta comigo. Mas como manter esse fogo aceso, a presença de Deus? Senão isso parece que fica tão filosófico, né? Que a gente tão longe de nós. É simples. Comece orando. Comece lendo a palavra de Deus. Comece se arrependendo do que não está legal na sua vida. Comece obedecendo todos os dias. Se nós buscássemos de verdade a Deus todos os dias, a nossa vida seria muito melhor. O fogo deve ser mantido aceso. O que é o fogo? A presença de Deus deve ser mantida acesa no altar, na nossa vida. Não deve ser apagado. Onde o povo de Israel acampava, a presença de Deus estava lá. Deus não disse: acenda o fogo quando você quiser. Acenda o fogo quando você tiver vontade. Quando sobrar um tempinho, busca a minha presença. Não. O fogo precisa estar, a presença de Deus precisa estar em todo o tempo. Como é que está o seu altar? Tem presença de Deus aí na sua vida? Para que o povo ficasse aceso, era necessário ter sacerdote, alguém que fizesse isso, o altar e o sacrifício. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes constituídos por Deus. Em Apocalipse 1:6, eu vou ler, diz assim, um pedacinho: constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Em 1 Pedro 2:9 tem um pedacinho que diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Deus chama as pessoas que já foram enxertadas em Cristo, já receberam a Jesus, de sacerdotes. Ou seja, o que é um sacerdote? É aquele que se coloca na posição de intercessor, é aquele que clama
Devemos alimentar o fogo, acender a lenha toda manhã. E o que é isso? Acender a lenha toda manhã é chamar, buscar a presença de Deus. Se nós não fizermos assim, a presença de Deus corre o risco de apagar dentro de nós. Não porque Ele não queira nos abençoar, mas porque nós vamos ficando cada vez o quê? Mais distantes. O responsável para manter a presença de Deus na sua vida é você. Lembre disso. O fogo é a presença de Deus em você. Qual o nível que você quer atingir da presença de Deus? Será que você quer aquele nível bem raso, pequenininho, pouca coisa? Você só quer um Deus que você pede, igual o gênio da lâmpada da história infantil? O nosso Deus não é o gênio da lâmpada, Ele quer relacionamento conosco. Uma vida com Deus não é só vir à igreja quarta e domingo. É uma bênção vir à igreja quarta e domingo. Mas uma vida com Deus é todo dia buscar a presença dEle na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. O fogo de Deus, ele não cai em qualquer altar. 1 Reis 18, verso 30 e depois o 38. Preste atenção. Diz assim: então Elias era um profeta. Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou, ele consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias viu um altar ruim. Então, depois que Elias consertou o altar, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou a água da valeta. Para nós vermos a presença de Deus descer como fogo dentro de nós, a nossa vida precisa estar em ordem. A nossa vida precisa estar em ordem. Em nome de Jesus, coloque a sua vida em ordem. E para isso você precisa começar removendo a cinza. E o que é cinza na nossa vida? É todo lixo, resto do passado, coisa que não serve mais. Talvez você esteja agora aí lembrando de coisas ruins que você já viveu. Eu já vivi coisas ruins também. Lixo passado do passado. Eu também tenho coisas no meu passado que eu olho e falo, perda de tempo. Poderia ter buscado mais a Deus. Olha aí a sua vida. Tem quanto tempo que você está buscando mais o Senhor? Tem quanto tempo que você está fazendo dele o seu pastor? Você pode ter aí um testemunho. No passado, Deus curou alguém. No passado, houve um milagre na minha casa. E hoje? Hoje não acontece mais nada, porque cadê a presença de Deus na sua vida? Todo dia nós precisamos buscar a presença do Senhor. Obrigada. Cinza não gera fogo. Pelo contrário, cinza atrapalha a presença. Altar sem cinza, com lenha e com oferta, o fogo vem. A lenha precisa ser posta quando, queridos? Todos os dias. Todos os dias. Tudo que foi do seu passado, que foi esfriando a sua fé, você tem que fazer o que com isso? Eu não duvido que talvez você tenha se aborrecido. O Senhor falava comigo, eu olhando na minha vida, teve época que eu me aborreci no ministério. Teve época que eu me aborreci com pastores. Teve época que eu me aborreci com irmãos. Tem história, eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Teve coisa que eu ouvi que eu não fiquei nem um pouco satisfeita. Talvez eu tenha dito alguma coisa que também tenha aborrecido alguém. Mas isso tudo precisa ficar onde? No passado. Isso é cinza. E isso atrapalha o mover de Deus na minha vida e na sua vida também. Já pensou se a gente ficar... Nossa, mas aquele homem não podia ter falado assim comigo. Nossa, mas aquele pastor não podia ter feito daquele jeito. Nossa, mas aquela pastora falou demais. Nossa, mas aquele irmão nem olhou para mim. Eu não sei exatamente o que te aborreceu. Mas seja o que for, inclusive pecado não confessado,
nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê força para perdoar e deixarmos a cinza fora do nosso altar, fora da nossa vida. E o Senhor falava comigo, eu vou até ler, para eu não falar errado. Não justifique a falta de fogo de Deus na sua vida em função do que os outros fizeram com você. A sua vida, a minha vida com Deus é responsabilidade minha todo dia. Todo dia. Se eu me aborreci com alguém, eu tenho que falar, Senhor, me perdoe, perdoa essa pessoa. Me ajuda a superar isso em nome de Jesus. Amados, saia do lugar. Nós não somos uma árvore. Outro dia eu ouvi isso. Falei, você não é uma árvore, saia do lugar. Ou seja, deixe esse lugar do passado e tome uma posição em Deus. Deus quer mover na sua vida hoje. Você quer que Ele mova na sua vida? Amém? Glória a Deus, eu quero que Ele mova na minha. Mas a responsabilidade de trazer a presença de Deus para a nossa vida é nossa. A Bíblia diz que o Senhor já está à nossa disposição. A presença dEle, Ele é Deus conosco. Emanuel. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que hoje o sacrifício somos nós. Hoje o sacrifício sou eu, é você. E como? Pedindo ao Senhor, Senhor, transforma a minha mente. Muda a minha forma de pensar. Antes eu era do mundo, antes eu falava palavrão, antes eu fazia coisas que não agradavam a Deus, mas hoje eu não quero mais. Eu quero ser uma nova pessoa e Deus pode mudar a minha vida, amados. Do momento que Deus mudou a minha, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou trapo, eu sou caco de barro, mas eu busco ao Senhor. E Ele vai trabalhando em nós. E eu sou prova viva, Ele muda a nossa forma de falar. Ele limpa a nossa boca da mentira. O Senhor me falava quando eu escrevia esse esboço, mentira, fofoca, maledicência. O Senhor limpa não só a nossa boca, mas Ele nos livra das pessoas que agem assim na nossa vida. Culto para Deus é relacionamento, é vida rendida ao Senhor todos os dias, todos os dias. Nossas experiências do passado também podem ter sido boas. Eu lembro de épocas maravilhosas na presença do Senhor, vigílias, momentos especiais que eu vivi na presença do Senhor. Mas isso precisa ser renovado hoje. Isso precisa acontecer todo dia. Se não tiver vida com Deus, não temos testemunho para contar. Sem vida com Deus, não há o quê? Testemunho para contar. Como que você vai dizer que Deus te curou? Como que você vai dizer que Deus te ajudou a superar situações difíceis? Como que você vai dizer que Deus multiplicou até recurso financeiro, usou a vida de alguém para te dar alimento, usou a vida de alguém para te abençoar de alguma maneira? Como você vai fazer isso se você não buscar Deus? Deus toca no coração de quem você não imagina. E Ele faz. 1 Pedro 2,5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você está com sua vida cheia de Deus. Se você não está, Deus te trouxe aqui para dizer: ei, eu quero transbordar minha presença na sua vida como nunca você percebeu. Deus vai te dar condição de se mover nele, na presença dele, e fazer diferença onde você estiver. Você acha que você consegue dizer não ao pecado como? E escute pecado com um problema qualquer que já tenha te incomodado. Para alguns, pecado é sexo. Para outros é dinheiro. Não sabem lidar com dinheiro. Tiram dos outros. Para outros é fofoca. Para outros é mentira.
para outros é agressão, para outros é ira, a pessoa perde a paciência, é muito fácil. Eu não sei o que te atrapalha na presença de Deus, mas o Senhor pode fazer mudança na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mateus 15, 7 e 8, é uma palavra séria e difícil, diz assim: hipócritas. Hipócrita é aquele que parece uma coisa que não é. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você abrir a boca igual um papagaio, né? E ficar repetindo coisas que a gente diz e ensina. Você precisa ter Deus na sua vida e liberar a verdadeira adoração a Ele. É impossível receber fogo de Deus com o coração longe da presença de Deus. Você vai receber mais de Deus quanto mais você estiver cheio da presença dele. E você precisa viver isso para alcançar tudo aquilo que Deus tem e quer liberar sobre a sua vida. Mas tem uma pergunta que Deus colocou no meu coração e eu vou liberar e eu já estou terminando. O que tem tentado apagar a presença de Deus na sua vida? Porque como a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, é porque tem coisa que nos afastam de Deus. O que tem tentado te afastar de Deus? Às vezes até amizades, sabe? Algumas amizades não levam a gente para perto de Deus. Algumas amizades, o quê? Nos distanciam de Deus. Não nos ajudam, né? Você indo lá naquela igreja, quase não tem ninguém lá. Você vai lá fazer o quê? Você vai receber a presença de Deus, como vocês têm feito hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero dar algumas orientações que o Senhor me deu. A primeira delas, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, e você deseja esse encontro real com Jesus, você pode fazê-lo hoje. E se você quiser, para não ficar constrangido aqui, constrangida, você pode me procurar depois. E pode dizer: pastora, eu quero mais de Deus. Eu quero ter um encontro com esse Jesus. A minha vida já foi muito estragada. Já fiz muita coisa que não era para fazer. Agora eu quero acertar a minha vida. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida como vocês falam que tem. Se esse é o seu caso, pode contar comigo com muita alegria no meu coração. Se você disser, eu vou orar por você e vou caminhar contigo junto com o diácono João Luiz. Você que precisa restaurar a sua vida com o Senhor, acertar a sua vida, livrar sua vida do passado. Chega de coisa que não edifica, chega de coisa que não está te levando para lugar nenhum. Joga o lixo fora. Perdoa pessoas, perdoe. Libere a sua vida. Você que precisa restaurar a sua vida diante do Senhor, acertar a sua vida. Hoje é o dia. Quem sabe você se sente esfriando na fé. Assim, olhando para trás, já teve época que eu buscava mais a Deus. Agora eu fui esfriando, esfriando, esfriando. O fogo de Deus está aqui hoje. Amém? A presença de Deus está aqui hoje. Se você se sente assim, esfriando na fé, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero mudar essa realidade na sua vida, em nome de Jesus. Será que você quer mais de Deus? Meu desejo, como pastora, é que você queira muito mais da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, levanta o caído hoje. Em nome de Jesus, restaura, Senhor amado, a vida dos teus queridos e das tuas queridas que se encontram neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, todo o lixo do passado, toda cinza, Senhor amado, de falta de perdão, agora nós declaramos por terra, na autoridade do nome de Jesus, declaramos um novo dia nascendo. Declaramos, ó Deus amado, vidas cheias da tua presença,
Declaramos, ó Deus, que no lugar da vergonha, no lugar de coisas atrás que nos deixaram tristes, envergonhados, quem sabe até com raiva, nesse lugar, a tua presença vai restaurar e fazer toda a diferença de hoje em diante, em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao coração. Espírito Santo, aplica essa palavra do jeitinho que cada um vai entender de acordo com a tua vontade e que haja mudança para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.